Ô, Rafa, Eu pra amo. gente contextualizar pro pessoal, né? Antes da gente contar aí um pouquinho do que tá rolando com o Café Nice, pra quem, por acaso, né? Porque Belo Horizonte, por mais que a pessoa não conheça de ter parado pra comer no Café Nice, é quase que impossível não saber, né? Aonde que é o Café Nice e nunca ter passado na porta. Conta um pouquinho aí, dá uma pincelada na história do Café Nice pra gente. Não falo sim. Enfim, tenho certeza que todo mundo em algum nível já ouviu falar, né? Assim, é um nome muito icônico, né? Aqui de BH, um grande clássico da cidade. Isso se deve muito ao tempo de existência do Nice, né? O Café Nice existe desde 1939 e está ali na Afonso Pena, praticamente na Praça 7, né? Ali pertinho ali da encruzilhada ali mesmo, do lado do McDonald's, ali um pouquinho para cá. Enfim, Café Nice esteve aqui presente na cidade, vamos falar assim, desde uma época quando Afonso Pena era um outro lugar, né? Então, basicamente, é um café, um estabelecimento que sobreviveu a todas as mudanças do centro, né? Que estava ali no momento quando aquela esquina ali, né? Era, vamos dizer, o auge da cidade no sentido de sofisticação, de onde que as coisas aconteciam e tudo mais. Quando Afonso Pena ainda tinha todos aqueles ficos, né? Então, pegou realmente muita história. E de lá para cá, muita coisa aconteceu, né? Tem muita coisa muito legal do Nice, né? O Renato e o Tadeu, que são os donos lá, hoje ainda me contam, né? Muitas histórias muito especiais ali, que a gente pode entrar depois com calma. Mas, no geral, assim, né, a principal história que hoje está impactando, né? E o motivo da gente estar aqui é que o centro foi se transformando muito, né? Nesse processo. Então, lá atrás, o que nasceu como uma casa de chá e leiteria, né? Nice. Então, era um lugar super arrumado, assim, chique, para as famílias irem passear, se encontrar, atender também todo aquele volume do centro. Ele foi, ao longo dos anos, principalmente aí a partir dos anos 80, 90, foi esvaziando um pouco, né? E mais recentemente com as mudanças que o centro tem sofrido. Então, a gente pensar a agência bancária, né, que fechou, os prédios que estavam ali tudo online agora, que antes estavam né? todos cheios e foram esvaziando, principalmente depois no pós-pandemia, né? Eu ia até falar, a pandemia esvaziou muito, todo mundo home office, né? E aí o padrão de trabalho das pessoas mudou, né? E aí mudou muito a característica mesmo. Então, o Nice tinha sido desenhado para um centro, né? E ele ficou, de certa maneira, até positivamente, né, parado no tempo. Então, a gente tem várias dessas delícias que a gente vai provar aqui, que são, né, receitas aí de décadas. Mas, de certa maneira, o entorno mudou. E aí, o Nice, por esse descompasso, né, estava num momento muito difícil, ano passado. Um pós-pandemia que tinha... Financeiramente falando. Financeiramente, como praticamente todos os donos de restaurante, cafés tiveram que pegar também empréstimo na pandemia, né? Teve um período longo fechado. Para manter funcionário, manter aluguel. Isso. E aí, no ano passado, o Renato e o Tadeu, são os dois donos lá, estavam já, né, assim, um pouco mais cansados, realmente, assim, dessa luta, assim, que tem sido. E chegou em mim essa história. Via Gabriel Azevedo, que é também uma pessoa muito interessada na cidade, né? Assim, frequenta muito ali. O pai dele era muito amigo dos donos do Nice. E ele me procurou falando: Rafa, tem uma história aqui pra gente pensar o que fazer. Queria muito que você ajudasse, né? Que é como a gente pensar uma ideia aqui para o Nice não fechar. Então, e eles já estavam pensando já, assim, meio que decididos por fechar ou pensando em alguma coisa para conseguir não fechar, manter aberto? Sim, os dois são muito compromissados com aquele lugar, né? Então, eu acho que se fosse agindo pela razão, eles já teriam fechados, na verdade. Então, eles passaram algum tempo ali, realmente, assim, bem complicado no pós-pandemia. E o Renato brinca muito, né? Fala assim, cara, não fechei porque meus clientes vêm aqui e falam, cara, você tem uma responsabilidade muito grande em mãos. E ele tem muitos amigos, na verdade, né? Tanto que o lema do Nice desde 85 anos fazendo amizades, né? Então, tem muito uma comunidade ali que dá essa força. 85 anos é muito tempo. E sem contar que, assim, né, o negócio da gente acaba sendo como se fosse um filho, né, Rafa? A gente não quer realmente ali abrir mão, ainda mais eu imagino você ter um estabelecimento de um impacto, de uma importância e um negócio dessa, familiar também, né, que vem acompanhando a família. E é isso, estamos falando de 85, 86 anos, né? Isso, 86. 86 anos. São gerações também, não é só a família deles que vai passando de geração para geração, são gerações de belo-horizontinos que tinham esse costume de ir ali, ainda tem, né? E isso que mantém também muito as portas abertas e o ânimo deles também, né?